sou Bietaan e hoje nós estamos aqui com a palavra a você na Casa Cor Goiás 2025 com o arquiteto e artista Ricardo Mazzi. Boa tarde, Boa Ricardo. tarde, Bia. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, seu ambiente está maravilhoso, Obrigado. que é o Ateliê do É o Artista, estúdio do artista. Estúdio do Artista. E o Estúdio do Artista foi inspirado em quem? Em mim. É um pouco talvez egocêntrico. Eu até falei pro Jefferson quando a gente foi conceber o Eu, espaço é, que a gente falasse sobre a produção artística. E aí nisso, além das obras que eu mesmo fiz, à mão, uma a uma, eu convidei mais 8 artistas do Sebrae para compor comigo, para fazer obras em colaboração. e são obras em cerâmica. Seu trabalho lindíssimo, que você falou, inclusive, para mim, que você teve como inspiração o livro do Ítalo Calvino, Sim. As Cidades Invisíveis, né? Isso. Eu comecei essa pesquisa em 2017, apesar de conhecer o livro desde 2014, que eu até usei uma frase dele no meu TCC, na minha apresentação. E depois eu comecei a desenvolver o trabalho artístico em papel. E desde então, depois eu levei isso até para um mestrado que eu fiz em Portugal, em arte e design para o espaço público. E aí lá eu conheci a cerâmica. E fiz um curso de cerâmica e desde então estou obcecado com a cerâmica. É um material que permite uma plasticidade muito interessante, mas a cerâmica ela também tem uma vontade própria. Então E no você tempo meio. É dela. o tempo dela, ela tem uma organicidade, ela tem um tempo de secagem, às vezes vai aparecer uma rachadura, uma trinca. E a E beleza a beleza tá na na imperfeição, sabe? imperfeição. E tanto que o trabalho que eu desenvolvi, tenho desenvolvido desde 2023 e 23 e trouxe pra cá, chama impermanência, que é essa ideia de algo que é mutável. Nós somos mutáveis como seres humanos, os lugares são mutáveis. A gente tem que se adaptar a essa mudança ao invés de tentar lutar contra ela. Isso está até dentro do budismo, né, que chama Nika, que Olha, gente, a significa gente está aprendendo bastante é, aqui, viu? Já que sobre religiões. significa impermanência. É um dos pilares do budismo. De aceitar que é, nada é permanente, a não ser a própria impermanência das coisas. E você está me falando, claro, foi inspirado em você, mas você convidou outros artistas para apresentar seu trabalho aqui no ambiente, né? Sim, os outros artistas trabalham com materiais diferentes. Alguns trabalham com cerâmica, a gente conseguiu ornar dentro do mesmo material, mas fazendo das nossas identidades algo bem visível. Então, quem chega aqui acaba remetendo ao trabalho da Karine, o trabalho da Raíssa, o trabalho da Kátia, do Joaquim, que mexe com tecelagem. Então, assim, foi muito rico fazer essa colaboração para explorar a ideia da manualidade como uma forma de ressensibilizar. Então o espaço ele convida a uma aproximação. É um espaço calmo, é um espaço de contemplação, Com cores com cores claras, claras, é um ambiente que dá vontade de ficar ali e observar cada detalhe, porque cada detalhe foi pensado com muito carinho e cuidado. e realmente é lindíssimo. E sobre o seu trabalho, em cima você tem quantas peças de cerâmica? São 70 peças de cerâmica. É um painel formado por 70 módulos, feitos um a um. Eles Quanto são tempo você Foram três fez? meses, desde que a gente falou, vamos fazer Casa Cor e definiu que o espaço seria um espaço de dedicação à artística, eu comecei a fazer esse trabalho. Então foi um longo período ali e cada um tem uma identidade, ele não se repete, não tem uma forma para fazer. Então cada um tem a sua própria característica. E juntos eles compõem um conto, que é o Valdrada, que essa cidade, dos contos do Ítalo Calvino, é a cidade refletida à beira de um lago. São duas cidades, a cidade reflexo e a cidade real. E a gente vê realmente o Sim. reflexo, né? E Porque essa você usou. cidade refletida, ela revela tudo que a cidade física quer esconder, tenta esconder. Nossa, assim, é bem. É uma narrativa até onírica, né? Sim. O Calvino, ele, nesse livro, no Cidades Invisíveis, ao falar de cidades fictícias, na verdade ele está falando de vida. Da vida, da nossa convivência uns com os outros, dos dilemas humanos. Então é muito mais do que descrições de cidades. Elas são meio que
uma provocação no final das contas. Então isso permite várias interpretações. Eu conheço outros artistas que usaram esse livro como inspiração. E cada um interpreta de uma forma fantástica, entendeu? Então é muito interessante usar a literatura como uma ponte visual no fazer artístico. E você sempre utiliza essas referências literárias para o seu trabalho? A minha referência que é obsessiva é ele. Então, é Mesmo? obsessiva, porque apesar de ser um livro pequeno, um Ah, o conto, Ítalo Calvino é um autor italiano, tá, sim, ele é gente? italiano, ele é ítalo-cubano. Acho que ele nasceu em Cuba e foi Ah, criado na Itália. Ele depois, aliás, ele PhD aqui, ó, Ítalo É, Calvino. ele fugiu da Itália durante o movimento fascista na Itália e aí foi morar em outros lugares. Enfim, é um gênio. Ele tem uma sensibilidade assim na forma como ele fala, na forma como ele se expressa. Tem outros livros que são incríveis dele também, mas o meu verdadeiramente obsessão é As Cidades Invisíveis porque ela é muito ampla, apesar de serem contos pequenos pequenos, eles permitem essa exploração. Cada hora que eu leio, eu percebo um aspecto diferente e aí eu tento jogar isso pra arte. E como foi dividir a criação do ambiente com o Jefferson Carvalho? Jefferson Castro. Ah, aqui tá Carvalho. Pode cortar essa parte? Vamos continuar. O Jefferson Carvalho. Carvalho e Castro, Castro! tá ali, Gente, logo peraí. ali, tudo É bem. Carvalho aqui. É, mas enfim. Bom, o Jefferson. É, vamos de Tá. novo, Pode então. começar daquela outra parte. Nós vamos perguntar, vamos fazer a pergunta. Aham. Como foi dividir a criação do ambiente com o Jefferson Castro? E aqui a gente tem uma dupla. Eu sou a parte artística e o Jefferson a parte da arquitetura. Então, ele tem uma experiência de 20 anos aí no mercado e a forma como ele pensa os espaços, a forma como ele escolhe as texturas e tal, é muito sensível. E converge com o seu trabalho, né? Converge com o trabalho. Então, assim, a gente uniu o que eu estava fazendo, ele fez meio que uma leitura do que eu já tenho feito, desenvolvido nesses últimos 2 anos, e jogou isso para a arquitetura. Então, os móveis, a iluminação, a pedra, as texturas todas foram escolhidas pensando na arte. E então, cada móvel que está ali ganha uma potência. Ele não é só mais um móvel, ele é uma obra de arte, porque ele já está nesse contexto de Então, arte. A mesa, por exemplo, que é uma mesa que tem um desenho de um uma tsuru. instalação. É uma instalação, não é só uma mesa. A base é uma escultura, sabe? Então, as luminárias da Interpan, do Ent, são obras de arte, super conversam com A mesa é de as quem? outras coisas. Aquela mesa é da Aventura. É de um designer, me fugiu o nome. Mas, enfim, tudo ali está convergindo para essa sensibilidade, esse significado que a arte traz. Então eu percebo que as pessoas ficam mais tempo lá, às vezes, porque elas querem observar cada E também porque aspecto. realmente dá vontade de olhar cada Cada detalhe. É detalhe. muito bonito. E uma outra pergunta é sobre a parceria com o Sebrae. Uhum. Como é essa parceria? Então, o Sebrae, desde o lançamento da Casa Cor, ele convidou os arquitetos, designers, a chamar os artistas da manualidade, os artistas goianos, para fazer parte. Então, muitos arquitetos aqui chamaram outros os artistas para fazer obras em especial para cá. Aqui mesmo tem uma obra do Felipe Camargo que é feita em cerâmica também, em palha. Então, assim, no nosso caso, além de eu estar também, eu sou um dos artistas do Sebrae, eu quis chamar mais 8 artistas, chamei mais 8 colegas para a gente fazer essa composição. Eu sei que existe um prêmio que o Sebrae vai dar ao ambiente que tiver Melhor utilizado. a maior obra, ou sei lá, exatamente como é que vai ser o critério. E eu tô na competição. Eu e Ah, todos nós aqui, os artistas que estão no estúdio do artista. e quantas vezes você já participaram da Casa Cor? Essa é a nossa 7ª edição.
E o que você está achando do conjunto da obra? A Casa Cor tá linda, ela tá. O tema esse ano é essa consciência, essa coexistência com as espécies, a ideia de como vão ser as cidades no futuro, um habitat mais consciente, mais próximo à natureza. Então, Que é o tema, é o né? tema. Então, a gente usou muito esse tema para fazer as nossas escolhas e eu percebo que os outros colegas também estão ligados nisso. Então, eu vejo muitas texturas, muita coisa natural, Você acha que sabe? a arquitetura, ela está voltando a essas origens de materiais mais naturais, de mais verde para dentro dos projetos? Isso é realmente Eu uma acho, eu realidade. acho que é uma realidade e além de esteticamente ser bonito, é muito saudável a gente ter essa escolha de aproximar a natureza e a sensibilidade do que a Terra, do que o planeta dá para dentro da casa, para dentro da onde a gente quer ficar. Então, eu acho que é uma tendência. Eu espero que passe de ser uma tendência e vire quase que uma regra ou pelo menos claro que falar em regra é meio limitador, mas uma opção muito tentadora, essa de você criar dentro pensando no que tem lá fora e trazer um pouco disso, sabe? Pra dentro. Para o visitante aqui da Casa Cor, você acha que quando ele visita a Casa Cor, ele consegue levar para casa dele realmente ideias Eu acho que factíveis, né? eu acho que ideias, inspirações, é, até mesmo aqui os profissionais estão mostrando a própria habilidade, o que, Até de encontrar um profissional que case com os isso, desejos porque a dele. pessoa pode entrar na mente e falar isso aqui é tudo que eu quero, eu não consigo fazer, mas esse profissional aqui consegue. E aí fazer essa escolha de um profissional que vai ajudar você a criar a identidade que você quer no seu espaço. Não é copiar e colar. Sim. Como eu falei, é impermanência, tudo tá mutável. Então, é criar com essa sensibilidade para atender a necessidade de cada um. Então, eu acho que sim, a Casa Cor consegue trazer isso. Ricardo, é uma delícia conversar com você, né? A gente Obrigado. aprendeu, eu aprendi aqui várias coisas. Eu acho que essa questão do livro do Ítalo Calvino fica até a dica, né? Fica. Porque realmente são contos. Então você não precisa, você lê hoje um conto, Sim. e depois você lê outro, e depois você também vai analisar aquilo para sua vida, né? Para o mundo que a gente está vivendo, porque é muito atual, né? É super. Eu tem coisas que no livro ali me marcam pra sempre, que são, às vezes eu recorro a eles pra pensar a vida. O livro é uma conversa entre o Kublai Khan e o Marco Polo. O Marco Polo vai contando as cidades do Império, porque o Kublai Khan não consegue ir em todas. E aí sempre tem um diálogo entre os dois, tem um diálogo muito interessante que fala justamente da coletividade, que é algo que a gente tenta colocar aqui que o Kublai Khan pergunta por que falar das pedras da ponte? Não me importa as pedras da ponte, eu quero saber da ponte. Aí ele falou, sem as pontes, Sem as aí ele pedras. falou, sem as pedras a ponte não existe. E assim é a vida, né? É, Olha, prazer conversar com prazer o você. meu. Muito obrigada. E sucesso aqui na Casa Cor Goiás Obrigado. 2025 e na vida. Sim, obrigado, muito obrigado.